Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Luca, eu sou estudante de pedagogia. Meu intuito com esse vídeo é discutir um pouquinho essa questão do analfabetismo. Para você, qual que é o formato do analfabetismo? Quando você pensa em analfabetismo, uma pessoa analfabeta, quem que vem à sua mente? Geralmente o estereótipo que a gente tem é de um senhor de idade, uma senhora de idade, geralmente de cor, que mora no interior e que não teve acesso à educação formal. Essa é a imagem mais estereotipada que a gente tem dessa questão do analfabetismo. Eu trouxe alguns dados do IBGE do Censo Demográfico de 2022 e a gente vai discutir um pouquinho esses dados. Por quê? Esses dados trazem essa questão do analfabetismo concreto. O que é o analfabetismo concreto? É aquela pessoa que não lê nada, não escreve nada, não faz cálculos matemáticos, não teve educação formal. Ou seja, essa imagem que a gente tem é a imagem do analfabetismo concreto. A gente pode ver aqui no dado que o país tem evoluído muito ao longo do tempo, desde 1940, com 44% da população alfabetizada, ou seja, 56% da população era analfabeta concreto. Ou seja, hoje em dia, na última pesquisa que teve, em 2022, cerca de 93% da população hoje em dia era alfabetizada. Ou seja, ao longo do tempo, isso teve uma melhora muito significativa. Dobrou a quantidade de pessoas alfabetizadas. Agora a gente pode ver também que esse problema do analfabetismo tem sido um problema majoritariamente indígena, preto ou pardo. Ou seja, a partir dos 35 anos, essas populações elas têm um maior prejuízo em relação às demais. É um problema que está em todas as etnias, mas essas em especial, elas tiveram um maior prejuízo ao longo do tempo nessa questão do analfabetismo. A gente também pode reparar que as mulheres elas tiveram um pouco mais de prejuízo em relação aos homens e que é um problema do interior. Um problema, claro, está em todas as cidades, mas é um problema maior, mais concentrado em populações, em cidades com menos de 100 mil habitantes. Com menos de 50 mil habitantes já é um problema muito grande. E é um problema que está mais concentrado no Nordeste do que no restante do país. Embora o Nordeste tenha sido o estado com maior desenvolvimento nessa questão do analfabetismo do que o restante do país. Mas se tem evoluído tanto, qual que é o problema? Por que eu trouxe esse vídeo? O problema é que o analfabetismo ele vai para além do analfabetismo concreto. O analfabetismo pode ser um analfabetismo funcional. Ou seja, são pessoas que foram alfabetizadas, elas leem, elas escrevem, elas fazem contas muito simples, reconhecem números, fazem contas simplíssimas, mas elas não conseguem desenvolver um texto, não conseguem interpretar, não conseguem fazer contas, às vezes básicas de mais, menos, multiplicação, divisão. São pessoas que têm seus cotidianos muito prejudicados, né? Porque acabam comprometendo a sua capacidade de interpretar informações, documentos, têm a sua vida política afetada, não reconhecem seus direitos, têm uma maior vulnerabilidade em cair em fake news, não acessam a educação superior, ou seja, têm tem muitos prejuízos que a limitam no seu cotidiano. Isso é um problema muito grave. Aqui eu trouxe uma pesquisa do G1, publicada esse ano, em maio desse ano. Aqui fala que 30% da população, 3 a cada 10, são analfabetos funcionais. São essas pessoas que elas leem palavras isoladas, frases curtas, identificam números familiares, mas elas não fazem contas matemáticas, elas não conseguem interpretar um texto, elas não conseguem escrever. E esse é um patamar que se iguala a 2018, ou seja,
É um problema que já se passou quase 8 anos e a gente não teve nenhuma melhora, né? É um problema que está estagnado. É um problema que não tem interesse político em resolver essa questão. Aqui a reportagem ela traz 5 categorias diferentes: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Essa questão do analfabetismo funcional é o analfabetismo tanto o rudimentar quanto o analfabeto concreto. Então essa questão do analfabetismo funcional engloba essas duas categorias. Porém, o elementar é um grande problema também. O elementar é uma pessoa que ela sabe fazer contas básicas, ela sabe selecionar uma informação ou outra no texto, mas ela não consegue linkar as informações com um texto médio, longo, ou seja, ela se perde, ela coloca os seus ideais, o que ela acha que o autor está dizendo acima do que realmente o autor está dizendo. É um problema muito maior do que a gente consegue imaginar. Ou seja, esse número de 30% é um número que é ainda maior, englobando essas pessoas que têm um nível elementar, um nível muito baixo, né? Um nível que não é o ideal. Pelo menos o ideal seria um intermediário, que são pessoas que elas são capazes de ler textos médios, linkar as informações, resolver situações com porcentagem, proporção, né? Não são pessoas proficientes, pessoas que conseguem resolver situações complexas, mas não são pessoas tão prejudicadas quanto as demais. Aqui eu trouxe alguns dados dessa questão dos analfabetos funcionais que mostram que em 2001 a 2009 essa questão se estagnou em 27%. Ou seja, ainda menos do que hoje em dia. De 2018 até então, essa questão ela cresceu. Ela foi de 27% a 29%. Ou seja, ela está piorando ao longo do tempo. Esse percentual do analfabetismo funcional ela é maior entre pessoas de 40 anos, acima de 40 anos, chegando a atingir 51% de pessoas com 50 anos ou mais. Ou seja, metade da população com 50 anos ou mais é analfabeta funcional, de acordo com a pesquisa do G1 publicada esse ano. Ou seja, é um problema que ele está em todas as idades, mas é uma concentração maior acima dos 40 anos. Também é um problema maior para pessoas de cor, indígenas, amarelos, pretos, pardos, e um problema ainda maior em homens. Cerca de 69% dos homens são alfabetizados funcionalmente. Então esse é um problema muito grande, um problema que vai para muito além do que a gente possa imaginar. É um problema, é muita gente, é muita gente. Pensando nisso e na falta de interesse político em resolver essa situação, eu criei o canal com o intuito de estimular a leitura e estimular o desenvolvimento dessa situação, dessa dificuldade. A gente sabe que metade do caminho é você reconhecer o seu problema, né? Sem julgamentos, sem se considerar uma pessoa incapaz, uma pessoa burra, uma pessoa defasada, mas reconhecer o problema e se aproximar da leitura, se aproximar do texto, se aproximar das contas e resolver aos poucos essa situação. Então, se você tem esse problema, se você se identificou com o vídeo, se inscreva no canal, que ao longo dos dias eu vou postar muitas informações, muitos textos, muitas leituras, a partir de audiobooks, a partir de poesia, a partir de textos que gerem interesse em você pegar uma reportagem, você pegar um texto literário, em você ler, entende? Então eu espero que você tenha aproveitado o vídeo e eu agradeço a tua atenção, agradeço por ter ficado até aqui. Um beijo e até mais.